Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite, Olá, boa noite. pessoal da Marcha da Maconha, pessoal aqui do perfil do Instagram e do perfil do Facebook. Muito massa poder estar fazendo essa conversa aqui e poder gravar essa conversa, né, Neco? Na outra conversa a gente ficou bem chocados que a gente não conseguiu gravar. Aqui no Instagram só fica 24 horas, mas também é um momento para a gente poder estar conversando e debatendo questões, especialmente relativas a essa perspectiva histórica, né? Eu acho Uhum. que a Marcha da Maconha é um movimento que existe há muitos anos aqui no Recife, né? Desde 2007, 2008, que se articula no sentido de organizar as pessoas que fazem uso de maconha para reivindicar o direito de usar, mas também reivindicar o fim da guerra, né? O fim da guerra às drogas, da guerra às pessoas pobres, que a gente sabe que, na verdade, é isso que a proibição da maconha faz, né? Nesse sentido, a gente fez uma primeira live, né, na semana retrasada, que foi dia 20 de abril, que é comemorado o Dia Internacional aí do PAT 20, né? E a gente também fez uma conversa nesse dia sobre a história da marcha aqui no Recife, né? Então, duas mulheres negras, eu e Fran, a gente pode falar um pouco sobre a nossa perspectiva de chegada na marcha, né? Eu cheguei na marcha em 2010, em 2009, Fran chegou na marcha em 2010, e é a partir disso que a gente consegue acumular para poder estar aqui hoje, né? Então, a ideia hoje é conversar um pouco com duas pessoas que contribuem com a história da construção da Marcha da Maconha no Recife, duas pessoas importantes, inclusive, no processo documental dessa história, porque a gente documenta pouco a história, né, que a gente faz, que a gente executa. Então, eu acho que é fundamental que Neco e Greg, que vão se apresentar, estejam aqui hoje com a gente debatendo um pouco sobre esse livro, né? Que é O Fino da Massa, que teve mais de Massa. uma edição, né? E que, inclusive, tem sido cada dia mais provocado para que outras edições possam acontecer e a gente garantir a documentação dessa história. A gente vai sortear esse livro hoje. Então, todo mundo que está aqui na live, está, enfim, aqui assistindo, a gente vai colocar aqui num papelzinho, uma coisa bem tradicional, porque a gente não é muito tecnológico. Vai colocar aqui no papelzinho e vai fazer o sorteio para quem quiser um livrinho aqui, O Fino da Massa, com a história, né, um pedacinho aí desse início da Marcha da Maconha do Recife. Então, tá aqui para vocês. Olha que beleza, ainda dá para pintar na quarentena, viu? Muito bom. Os Né? maconheiros do amanhã, maconheiros do futuro, pintarem a capinha aí. Verdade. Neco, cadê tu no Instagram? Pensa, do Axé. Tô aqui, ninguém me chamou. Ninguém me chamou. Quem entrou no Instagram foi Jan Greve. Tu entra e solicita entrar na live, entendeu? Como é que é? Eu entro na Marcha da Maconha? Isso. A Marcha da Maconha tá ao vivo no Instagram. Aí tu vai Tá, entrar no ao vivo. tá, entrei. Entrou? Deixa eu Entrei. ver. Deixa eu ver aqui para mim. Pronto. Cadê tu no Instagram? Pensa, do Axé. Olha. Aí solicita agora participar da live, Neco. Ah, tá. Envia uma solicitação. Isso. Enviei. É um delay, é uma doideira. Tu lá tá rindo ainda e tu já tá séria. Muito louco mesmo. É. Vamos Aceitou. lá. Vai ficar sempre esse delay. É por isso que é bom dar uma Normalmente. abaixadinha do computador. Tá. Abaixei o som do celular. Pronto, aí a galera do Insta vai dizendo a gente se tá muito baixo e tal, como é que tá, certo? Pronto. Massa. Aí, vamos lá, né? Eu sou Ingrid Farias, eu sou uma das organizadoras da Marcha da Maconha aqui no Recife,
Sou da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que é uma rede de mulheres usuárias de drogas, e também sou profissional da assistência, da redução de danos e do cuidado, né, e atenção aí às políticas das populações que mais são impactadas pela guerra às drogas. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada aí por todo mundo que está acompanhando. E convidar Neco, e lá no Facebook, Greg, que é uma das pessoas que participa do livro, também está com a gente conversando. Então, você também pode assistir essa live no Facebook, também vai ficar guardada lá por milhares de anos para documentar esse momento. Então, Neco, Greg, quem começa? Dá para te ouvir, Greg. Quer falar primeiro? O senhor é mais velho. Acho que o meu... já voltou, né? É isso? Eu não estou ouvindo mais. Eu vou ficar desligando o microfone para poder facilitar a conversa, tá? Certo. Então eu digo o quê? O que é que eu... Então, Greg, a ideia é que tu se apresente e que, depois da apresentação de vocês, a gente fale um pouco da construção do fino da massa, né? Da relação de vocês com a marcha da maconha, como é que isso acontece, e da importância do fino da massa para a história, né? Também da marcha, mas do Recife e tudo isso aí. Certo. Então, eu sou Greg, eu sou desenhista, quadrinista, trabalho como designer também, e fui o designer do livro, né? Fiz a parte gráfica e fiz algumas ilustrações também, eu acho, né? E a gente escolheu junto, o Neco escolheu junto também as artes que a gente usou no livro, e os artistas também. É isso. Eu consigo ouvir, Ingrid, o Greg pelo Insta, até mais do que eu fiz. Tem uns mistérios aí que insondáveis, né? Que a gente nem sabe qual botão faz o que direito, às vezes. A tecnologia é uma coisa que acredito que a gente não conhece. Mistérios. Bem, me apresentar, né? Eu sou Neco Tabosa, jornalista de formação, estudei na Católica, e cineasta autodidata e divulgador de ideias nas quais eu acredito, também de uma maneira autodidata, aprendo fazendo. Aprendi muito com o Gregório sobre a importância de ter impresso em livros e fanzines algumas ideias, porque a gente está vivendo agora, né, um revisionismo histórico do governo que quer mudar algumas narrativas, que sente prazer em dizer alguns fatos históricos, chamar de movimento militar quando é um golpe antidemocrático, ou dizer que tem tortura em toda civilização, quando a gente sabe que um movimento orquestrado do exército e de totalitaristas como Getúlio Vargas, e depois todos os presidentes biônicos, e agora esse que está aí, a disputa da narrativa do que acontece, ela não se encerra. Um filme desaparece, alguns livros são queimados mesmo, pessoas são perseguidas e desaparecem porque contam histórias. As versões que importam, às vezes elas não sobrevivem mesmo, porque a galera bota para fuder. Em 2017, quando havia uma vontade, que era... A primeira pessoa que me contou foi Gojoba, e Serjão Binho já eram pessoas que estavam junto com ele, no sentido de que tem um movimento mundial que chama Marcha da Maconha, a gente tem que fazer isso aqui em Recife, porque tem muito maconheiro. Eu fui um dos que soube da primeira vez e pensei nisso, a gente tem que registrar esse bagulho, porque vão chegar os Clayton Collins da vida, vão chegar as Clarissa Tess da vida, e eles vão querer mudar esse negócio, dizer que houve bagunça, que quebraram vidraça e tal. A gente tem que falar como essa coisa acontece. O Benzina, que já é um cara mais novo, fazia o Som Barato, que era um processo de ripar disco de frevo, ele fazia só música.
Pegava os discos de frevo de Flavinha, da coleção da namorada dele na época, e transformava isso em MP3, porque eram discos que não tinham a importância histórica para ser relançados, e não existia em versão digital, então eram sons que iam morrer para quem não tivesse vitrola. A gente fez o blog chamado Filipeta da Massa, eu, Benzina e Coblitz. E um dia Greg me mandou essa real, né? Mas e quem não tem internet? Quem não está acessando os sites? Como é que vai chegar essas informações? Como é que vai saber desses textos que falam a coisa está acontecendo, há uma mudança de narrativa o tempo inteiro procurando essa vontade de organização, maconha medicinal é um tabu até para os médicos, porque não deixa a pesquisa acontecer como ela deve acontecer. A gente estava em 2017, era uma vontade de ter a Marcha da Maconha. E o livro já nasceu, o site e o livro já nasceram disso aí. É preciso espalhar a ideia por quem faz ela. E foi assim que a gente começou. Muito massa poder saber como é que vocês são provocados assim a trazer mesmo e a documentar esse processo da marcha, né? Porque Recife também é uma cidade, Pernambuco, né? É um estado, uma cidade que tem uma relação muito forte, né? Né? Vou só fechar o teu, tá? Tem uma relação muito forte com esse processo de documentação, né? Documentação por audiovisual, documentação da realidade, das realidades. E aí eu fico pensando, Neco e Greg, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, assim, no momento que vocês decidiram que, como profissionais, né, porque quando a gente abre aqui o Fino da Massa para poder olhar, a gente percebe que tem toda uma categoria de diversos profissionais, né, desde editorial, de videomaker, fotógrafo, editor, várias pessoas que, nesse momento, né, nesse processo, tinham uma relação de trabalho também, né, com o que era a documentação, com o que é o processo da construção da memória pelo audiovisual, né, e pelo documento, né, histórico, pelas publicações. E aí eu estava vendo aqui, né, que aqui nesse texto, nesse livro, a gente tem vários textos de pessoas muito legais, né? Pessoas que fizeram a construção também desse processo da Marcha da Maconha aqui. É massa ver que, porra, tem Neco, né? Mas também tem Jorge Cavalcante, Ivan Moraes, Berna Mulete, Renato Cinco, do lado do Rio de Janeiro, Sérgio Vidal também, que é uma pessoa muito importante, né? Então, do como essas pessoas também ajudaram a construir uma narrativa que na época era muito criminalizada, né? Então, enquanto profissionais, trabalhar com esse tema ainda era muito difícil no ano de 2010, né? Quando o Fino da Massa é lançado. Então, para vocês, como é que era essa relação profissional, ativista nesse momento? Todé acabou de entrar no Instagram, Greg. Diogo Todé, está ao vivo. E aí, Todé? Figura importantíssima. Já existia a editora Livrinho de Papel Finíssimo, e Todé era uma espécie de articulador de pessoas e de apoios. O Fino da Massa, a ideia de registrar a Marcha da Maconha chegou a Livrinho de Papel Finíssimo por intermédio desse cara. Ingrid, tu tá segurando o número 2. O número 1, que teve bem menos exemplares, a gente grampeou 1 a 1, sem camisa, suando, eu, Todé e Gregório, na casa dele, que era o ateliê também ali na Edifício Ébano. Greg, se quiser falar do que lembra dessa época... É isso, a gente trabalhou junto, né? A gente criou praticamente uma livrinho de papel finíssimo centro só para fazer essa edição. E a gente trabalhou lá em casa, os três juntos nessa edição. Eu lembro que a gente ficou virando uma noite assim, editando, eu e Todé, né? A gente chegou, eu acho, a passar uma noite, um acordando o outro para editar e
e tal, essa primeira versão. É tudo, foi tudo por colaboração, né? Tudo foi colaboração. Vou respondendo ao pessoal aqui que está dizendo que quer o livro. Pois é, eles têm que aguardar o 3. Entre o número 2 e o número 3, tem 10, quase 11 anos. Acho que dá tempo da gente fazer um bom trabalho. Acho que é o suficiente para preparar um bom livro novo. Vocês encontraram apoio de quem na época para fazer o Vocês O encontraram apoio de primeiro, quem pra fazer o livro? primeiro, eu não sei, não. A gente tirou dinheiro do cu mesmo, tirou dinheiro junto às moedas e fez. Imprimiu na gráfica do irmão, que ficava embaixo do ébano. No 2, o Gojoba levou a gente a. Eles são dois irmãos, né? Oscar, Osmar, eu nunca sei direito. Um é Ricardo, Oscar, Ricardo, Lembro Osmar. demais, lembro demais. É Osmar Ricardo e Oscar Barreto. Pronto, um tem um cabelão, parece o Steven Seagal. Uma época ficou parecendo o Steven Seagal. Não é esse, é o outro. Não lembro qual é que parece o Chico. Não, é o cabelo. Maiorzão, assim. Tem um que é maior. Um é maior, É o não é Osmar, esse. Oscar. Foi o Osmar. O Osmar a gente colou e ele falou que tinha. Eu fui com o Todé para uma reunião e a gente foi lá falar: olha, isso é importante, muita gente vai colar. Não é só sobre fumar maconha, é uma questão de saúde, é uma questão de segurança, é uma questão de registrar as fotos do que está acontecendo aqui em Recife. Não teve Marcha da Maconha em 2008, é importante lembrar. Foi proibido em São Paulo, foi proibido no Rio, foi proibido em Fortaleza. Com esse nome, Marcha da Maconha, só teve aqui na cidade de Recife do país Pernambuco, pô. Então, a gente já tinha uma vontade de registrar, mas acabou fazendo um documento histórico em outra medida por conta dessa idiotice legal. E foi aí que foi ficando mais importante. Os dois livros têm a edição digital no ISUU. Se você escrever issuu.com e botar na busca Fino da Massa, você acha a versão digital, que o Greg preparou. Que o Greg é um editor incrível. Ele fez a versão papel e a versão digital também. O que dizer mais? Que massa tu resgatar isso, porque isso fala também que a gente estava conversando esses dias, sabe, com Margarete, que é de lá do Rio de Janeiro. Também vai para a marcha, né? Está na marcha sempre, todos os anos, da PEP, né? Uma organização de mães. E também conversando com o Emílio, que é advogado da reforma, que atua Emília, bastante gente fina. nas cortes, né? Foi uma live que a PEP fez, muito legal, inclusive. E aí, na conversa, a gente falava um pouco sobre isso, assim, né? Sobre como existe uma relação histórica também desses espaços institucionais com a construção das marchas em determinados territórios, né? Então, eu lembro bem, assim, eu fui para a marcha pela primeira vez em 2009 e eu comecei a organizar a marcha em 2010, né? Então, em 2010, quando eu comecei a organizar a marcha, eu lembro muito que na Câmara Municipal do Recife já existia o vereador, que é Osmar Ricardo, né? Que é o cabeludo, que fazia apoio à pauta da maconha medicinal, né? Então, era uma coisa muito da maconha medicinal, de como a maconha medicinal ela podia, inclusive, adentrar a uma pauta mais ampla que era... Eita, desculpa, gente, é porque é muita coisa para a gente poder mexer. Instagram, Facebook. Então, a gente começa a compreender que a marcha da maconha ela precisa ser dialogada também nos espaços institucionais, né? Porque a pauta de droga no Brasil é uma pauta, inclusive, federal, né? Assim, não é nenhuma pauta que a gente possa tratar aqui no Estado, por exemplo. Né? Mas, assim, existem várias questões que impactam aqui no Estado, de como a pauta de drogas ela é construída no país, né? Então, acho que isso é importante, assim, no sentido de que, na história, a gente encontrou parceiros, né? Inclusive no âmbito institucional, porque o próprio Estado não acredita nessa guerra aí mais, né? Que é uma guerra do enxugar gelo e de matar a gente, né? Uhum. Pode crer, e o apoio à circulação de ideias, né? O apoio à circulação de ideias é tipo
parte do trabalho de um parlamentar, tipo, é função dessas pessoas que, numa democracia representativa, estão lá para destinar verbas e fazer circular ideias, contestar até movimentos deles, né? De, sei lá. Ivanzinho tem, por exemplo, o apoio ao lanche lá, que ele abre para fazer um negócio coletivo, mas o debate não pode ser negado. Tá ligado essa história? Que uma época ele falou, eu tenho aqui um dinheiro que eu já recebo, tem que ser destinado para comprar comida, eu não vou usar isso com a minha equipe, mas vou fazer um negócio solidário ou coletivo. Você tem que falar do que tá chegando. Afinal de contas, é dinheiro público, né? Que as pessoas dão uma canetada e dizem para onde vão. Total. Ô, Greg, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo bem. Você quer contribuir? Quer falar um pouco de como foi o teu processo também de trabalho na construção do livro? Você fez o que especificamente no livro, Greg? Fala para mim, por favor. Reunir os textos, as imagens e diagramar, editar, criar, assim, a gente viajou em criar uma cara para cada texto, porque como foi um material colaborativo, teve texto de várias partes, né, do país e tal, e a gente quis dar uma cara para cada página. Fazer meio revista mesmo. É isso. Legal. Foi incrível, né? O material ele é bem ilustrativo, né? Tem bastante coisinhas ilustrativas. A capa é do Koblitz, é uma arte do Henrique Koblitz. Esse número 2. Greg, inclusive, é um cara muito legal, porque a capa do livro 3 é a dele. E a gente desmobilizou depois que teve esse 2. Teve a direção do Fino da Massa, o Greg Todé, a gente ficou muito nessa. Porra, para fazer muitos livros, a gente vai ter que sempre colar com alguém que está ligado a um partido político ou a um gabinete. Será que a gente quer isso? Essa galera tem que interesse. O que fizeram com os 100 livros, dos 1000 que a gente rodou, o que foi feito com os 100 que a gente deixou no gabinete do Oscar Osmar? A gente perde um pouco o contato e tem coisas que ou você conhece, ou você sabe a trajetória da pessoa, ou você desconfia mesmo. É um político. Eu acho que o político desconfia da sociedade civil e o inverso também acontece. Eu acho importante assim, essa contribuição dessas pessoas nesse processo, especialmente de quem fez isso muito tempo atrás, né? Renato, que está também no livro, né? E é interessante porque, assim, quando eu olhei o Fino da Massa, né, pela primeira vez, assim como eu vi que vários outros materiais, né, assim, na história da construção da Marcha da Maconha, eu sempre procurei estar conectada com o que estava sendo produzido no país, né, assim, numa perspectiva intelectual mesmo, porque existe um campo que produz intelectualmente sobre política de drogas, né? E aí, o Fino da Massa, ele é um dos materiais que eu uso para nortear a minha militância, né? A minha construção da militância durante esses 10 anos. E tem vários outros também materiais, vários outros... Será que aqui esse apito? Será que é aí? Vê aí, né? Estou tentando mutar. Então, a gente teve durante esses anos, várias referências, né, que a gente procura usar na construção. Então, eu primeiro cheguei a obras que eram construções exclusivamente de pessoas acadêmicas ou exclusivamente de pessoas teóricas, né? E hoje a gente percebe que o Fino da Massa, já naquela época, era um material diferente, né? Era um material de reflexão sobre maconha e proibição diferente, né? É em tu mesmo, Vicinete, essa zoada. Quando eu te muto, fica de boa.
Greg, você quer falar mais alguma coisa? Você quer trazer mais alguma contribuição? Eu tô, eu tô, eu tô conseguindo ouvir tudo. Não, achei massa as falas. Tô gostando de ouvir. Eu me lembrei agora de uma matéria do Galego que ele fez, que ele escreveu, eu acho que foi pro livro um, que é bem legal também, que ele traz uma reflexão científica mesmo, né, sobre o uso da. É muito legal mesmo. Quem é o galego? Galego. Neco, quem é Galego, Neco? Eita, peraí, deixa eu tirar do mudo daqui. Eu tô no mudo, eu tô falando. Galego é tipo o pajé limpeza. Ele é um cara que está agora flutuando, fazendo flutuação na água. Antes disso, ele estava plantando mamão em aldeia, mas também já fez isso em Goiânia. E também fazia o Sentinela no Pé, aquele evento que tinha ali na Rua da Moeda, que o filme chegava e era exibido sem curadoria. Um bicho bem instigado. E Galego assistiu esse filme da BBC e traduziu ele para o público do Fino da Massa, em 3 páginas, um documentário de 1h30, quase 2. Ele fez a tradução, colocando prints lá e falando, isso é importante biologicamente, os conectores nas sinapses de todo o seu corpo, que podem receber CBD, estão espalhados. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Graças a Deus, a família do Galego estava com esse sinal aí da BBC, para poder assistir esse filme e traduzir para nós. Era importante mesmo receber esse texto dele. Foi um bom texto. Isso mostra que são muitas mãos, né? Nesse processo foram muitas construções, assim, muitas pessoas que chegaram para construir esse processo. Né? Sem dúvida, com um planejamento que era amplo, assim, tipo, quem quiser dizer, desenhar, quem não souber dizer, desenhe, quem não souber desenhar, sugira uma edição. A gente foi colocando coisas. No número 1 do Fino da Massa, a gente roubou uma ideia da revista Trip, que era os direitos do usuário. A lei de 2006 do governo Lula falava que você não ia mais preso, mas ia ser levado para uma delegacia para ouvir uma orientação, para não fazer aquilo, que era feio, que alimentava o tráfico, sei que lá, blá, blá, blá. E no Fino 2, tem a história da Débora Guaraná, que é baseado em ter andado na carteira com o recorte do livro 1. E essa conexão, para a gente, porra, valia todo o esforço, todas as noites na casa de Greg fazendo esses livros, porque estava mesmo orientando, estava chegando às mentes e corações das pessoas. Isso era a principal motivação da gente. Eu acho que é muito disso. O Guaraná falava dessa relação, dessa experiência que ela teve, né? De como isso foi importante, e foi importante também para ela, enquanto comunicadora, né? Guaraná sempre foi comunicadora, né? Sempre atuou nesse campo, e aí ela também se vê enquanto usuária podendo ter um espaço ou uma possibilidade de contribuir no campo ativista mesmo, né? Para essa luta. Então, acho que é muito massa, assim, quando a gente provoca também isso, né? A gente provoca as pessoas a quererem estar, né? É porque tu tem uma programação para falar de outros livros que também te inspiraram, né? Eu queria levantar 2 coisas. Uma é que tu uma vez me falou lá em... Como é o nome daquele bar que tem os fliperama em cima? Fliperama. Morgana. Morgana. Uma vez lá em Morgana, a senhora me disse que acessar o Filipeta da Massa, na época que a Lan House, na madrugada, era mais barata, foi uma coisa que lhe deu a curiosidade de já sabendo por aquelas fotos como era uma marcha da maconha, de colar nessa marcha do Recife. Eu achei, Ingrid, que ali foi
tão foda quanto a Débora falar que esse livro tinha estimulado ela a escrever um texto. Foi sinalizar a tua chegada, saber como aquilo era organizado e começar essa mudança, no sentido de que é o mesmo. Homens de classe média, em sua maioria, classe média baixa, fazendo aquela organização, dizendo, quero plantar, quero fumar, quero ouvir Planet Hemp sem ser incomodado, que é pouco, dentro da perspectiva do que a gente pode conversar desse assunto, né? E aí, na tua live com a Fran, tinha isso também, né? A Fran mora em Jardim São Paulo, que é onde mora o Kelps Negão, que é brother meu do Greg, e que, quando a Fran perguntou, microfone, por que nenhuma mulher usou o microfone? E o Kelps falou, eu não sei. Só tava os brother por ali. Eram os brother que fazia a organização, eram os brother que fazia o livro. Então, quando eu sei que na edição do Fino da Massa só tem homem, porque eu lembro de todos eles, e a gente não tinha colaboradores mulheres, não tinha uma designer. Raul tá dizendo que tá dando um eco do caralho no áudio. Tá muito poético, mas muito problemático. Você aguarda o DVD, Raul. No DVD vai estar cristalino o som, eu acho. É isso. A construção do que é intelectual, do que é quem pensa as ideias, quem promove as ideias, por muito tempo teve aí, nesse espectro do homem, classe média, geralmente branco, que é a humanidade, né? Que se considera a humanidade. Eu posso falar de todos os problemas do mundo porque eu os compreendo, eu li o suficiente, e vou aqui falar como é ser uma mãe negra na periferia. Coisas que tentam fazer a gente acreditar, né? E a tua chegada, pô, completamente muda pode ser a Marcha da Maconha. Eu acho incrível isso ter sido pelo blog que humildemente a gente fazia pelas páginas do Fino que estão aí na tua mão. É verdade. Eu, quando completei 19 anos, mais ou menos, queria muito me chegar nesses processos, fumava maconha, já levava rodo do povo, dos meninos lá do bairro. Na época eu não morava aqui na Brasília Teimosa, na época eu morava no Dom Helder. E eu levava álcool e rodo do menino mesmo. Eu queria fumar, aí só quem fumava era menino, então eu fiquei muito tempo, assim, dos 14 até os 19 anos, tentando entender o que era isso, né? E aí fui procurar na internet maconha que não tivesse relacionado só à propriedade, né? A propriedade individual, a propriedade de uma única pessoa que pode fazer o acesso, inclusive numa perspectiva moral também, né? Porque para uma mulher fumar era um negócio bem difícil, né? Assim, a gente já era considerada, a partir dali, pessoas extremamente respeitosas com a família e com o mundo, né? Então, acho massa a gente poder conversar, porque o que eu queria também provocar era isso mesmo, né? De como, durante esses 10 anos, aí a Marcha da Maconha passou por um processo de transformação, né? Um processo de poder trazer outros corpos, inclusive os corpos que são mais atingidos por esse modelo de guerra, né, para protagonizar não só uma figura pública, né, mas para protagonizar as ideias, tá ligado? Para protagonizar o que era prioridade de ideia mesmo, de ação, para ser feito pela potência que é a Marcha da Maconha, né, pela potência que é a Marcha da Maconha do Recife. Então, acho que esse próximo Fino da Massa, a gente tem um desafio grande aí, né? Eu provoquei já vocês, assim, acho que a gente tem um desafio grande de demonstrar nele tudo que a marcha conseguiu se transformar nesses últimos 10 anos. E aí, com certeza, a gente não vai ver aqui na ficha técnica a maioria, né? Quase 90% de homens. Né, a gente vai poder ver as tantas outras mulheres, inclusive numa perspectiva profissional, porque a Marcha da Maconha ela é feita de forma ativista, mas ela exige questões e conhecimentos técnicos. Não dá para a gente executar a marcha sem conhecimento do que é organizar um ato público, do que é mexer no microfone, do que é fazer comunicação online, comunicação pessoal, cara a cara. Então, a gente também desprende na organização e no processo da Marcha da Maconha uma energia profissional, né? Uma energia técnica aí que a gente
na verdade, faz da nossa vida. Então, eu vou falar um pouquinho, quando a gente terminar aqui, dos livros, né, que eu tenho, que fazem esse debate aí sobre maconha, sobre a marcha, mas vocês vão ver, inclusive, que a maior parte desses livros são livros de homens brancos, né, livros de homens brancos privilegiados, que tiveram condições de fazer essa reflexão 10, 15 anos atrás sobre o que era a guerra, né? Então, acho que o nosso grande desafio, a partir desse momento agora, é colocar outras narrativas nessa história, né? É poder trazer para essa história, respeitando o que foi acumulado antes, porque foi importante, é importante, né? Mas compreendendo também as nossas micro-revoluções, né? Que são feitas aí ao longo desse processo. Para mim é sempre muito bonito, assim, conversar com o Fran, porque a gente percebe o quanto a gente mudou, né? Nesses últimos 10 anos, assim. A gente é amiga há 10 anos e a gente constrói a Marcha da Maconha há 10 anos e a gente constrói várias outras coisas, mas foi a Marcha da Maconha que uniu a gente, né? Que trouxe a gente para um lugar onde a gente questionava, inclusive, o não acolhimento das próprias mulheres, né? Que achavam que a pauta de droga não era uma pauta importante para ser tratada. E aí a gente vence porque o Fino da Massa é uma vitória do que foi aquela Marcha da Maconha de 2010, que foi proibida, 2009, que foi proibida como Marcha da Maconha, e que a gente consegue fazer. Então, a nossa história é feita dessas micro-vitórias, né? É no que a gente se agarra. Isso mesmo. Eu queria saber o que Greg tem para dizer sobre esse Fino da Massa 3, que a gente está prestes a preparar, e a colaboração com designers e desenhistas mulheres, como uma busca mesmo, Greg, uma troca que eu acho que todo mundo está ganhando. Desde a Livrinho, desde a fusão, o nosso propósito é sempre fazer um material colaborativo, sempre, junto, não é? Nunca fazer uma coisa minha ou só de coletes, ou só tu assim, é sempre uma coisa mesmo colaborativa. E fica mais leve sendo colaborativo também, não é aquele trabalho de você passar a noite toda virando noite e tudo, porque é, é feito de uma forma profissional, mas sempre sem remuneração nenhuma, né? É feito só por acreditar mesmo. E é isso. E me colocar aqui, eu tava ouvindo o discurso, eu gostei pra caralho, assim, é sempre bom. A gente não para pra pensar nisso, né? Da participação, né? Da participação, às vezes a gente fica. é, Bom, mas o que eu queria me colocar aqui é que é como negro. Eu fiz esse livro e eu sou negro. Não sou branco nem privilegiado. Privilegiado sim, porque a gente é homem, né? E homem acaba sendo privilegiado. Mas eu me coloco como negro aqui dentro disso. É porque são questões, né, brother? São Muito questões massa. que até para você se posicionar como artista preocupado com aquele pensamento, leva um tempo. Leva um tempo. Eu nasci na Bahia. E amigos de rua, de colégio, na Bahia a população negra é gigantesca, então na mesma classe econômica que os meus pais estavam, eu tinha os brothers da rua, os brothers do colégio. Para mim, a discriminação nunca foi conectada a isso. Já a questão de homens e mulheres, para mim é um policiamento direto. Eu fui educado a entender um tipo de espaço colocado para o homem, que era normal, e o tipo de espaço reservado para as mulheres, que era de uma normalidade também. Minha conexão com o Greg foi imediata. A gente falava de rock and roll, maconha, putaria, produção artística. Eu não tinha como não me conectar a esse cara. A questão racial não era uma coisa.
Mas para trabalhar hoje com artistas, mulheres, no mesmo grau de carreira que eu tenho, ainda é uma coisa para mim. Eu tenho que trabalhar isso porque é foda, enfiam isso nas cabeças, né? Da gente. É bom. Exatamente, é uma coisa que todos nós estamos sempre preocupados, né, em refletir mesmo sobre isso mesmo, né, sobre a participação feminina mesmo, né, e dentro de todos os âmbitos, inclusive nessa história do desenho também, né, que a gente fica vendo o tempo inteiro, né, a gente falou sobre tantos outros projetos que a gente construiu coletivamente, que o nome das mulheres é minoria, né? E a gente sabe que, que elas estão aí, elas são profissionais também, a mesma quantidade de desenhistas homens tem de desenhistas mulheres, e por que que elas não estão assim junto também com a mesma quantidade, né, em publicações e tal? Isso daí é bem importante que a gente sempre esteja antenado mesmo, que a gente não estava, né, na época, assim, não era uma coisa que a gente pensava, não é? Tô tentando liberar. Peraí. Pronto, foi. Bem, acho que é isso. Maconha conecta pessoas, né? Negros, brancos, mulheres, mães, filhas, filhos, todos têm suas questões a respeito disso aí. Para mim foi abriu a mente mesmo. Estamos fodidos igual. Se a gente vai partir da perspectiva, eu fumava maconha no Recife Antigo e a gente não conseguia fazer isso na rua. Tinha que entrar no carro, alguém tinha que dar a volta no quarteirão e era assim que se fumava maconha entre a Rua da Moeda e a Rua do Príncipe. As questões de racismo em Recife apareceram para mim quando todo mundo descia do carro e só Kelps era intimado para cuspir no chão e ver se tinha saliva na boca. Os brancos do carro ficavam ali só, opa, entendi, tudo bem, tá liberado, não sei o quê. Questões da vida que vão aparecendo de um jeito para um para outro, mas que a gente vai percebendo aos poucos está fudido e pode fazer alguma coisa para educar, informar, sei lá, espalhar essas ideias para mais e mais pessoas. É isso, é exatamente isso. Acho que são necessidades que a gente tem que estar refletindo, né? Sempre refletindo. Porque se há 10 anos atrás a gente não levava isso em consideração, é porque o mundo, a sociedade estava precisando ainda acumular também sobre isso, né? E hoje a gente vê esse debate presente nos espaços, né? Da luta, das carreiras, enfim, de todos os espaços sociais que a gente está, mas a gente sabe que ainda é muito pouco, né? Eu fico muito feliz que não só Greg, que é um homem negro, mas também Kelps, né, e outros homens negros estiveram na construção da Marcha da Maconha aqui no Recife, mas a Marcha da Maconha no Recife é um ponto fora da curva, né? Porque a gente sabe que a maior parte das marchas no Brasil inteiro são construídas por esse estereótipo de homens que já vinham de um acúmulo do privilégio e desses espaços. E é importante que a gente reflita também o que é privilégios, né? Privilégios é da gente refletir de fato o que é que não nos permite fazer determinadas coisas, né? Então, o que nos permite fazer é o privilégio, né? Então, o que fazia Kelps ter que sair do carro e cuspir porque ele não tinha o privilégio de ser um homem branco que não é considerado criminoso, né? Que o perfil de homem considerado criminoso na sociedade é exatamente o perfil de Kelps, né? Um cara negro, alto, né? E que, enfim, pode gerar na cabeça da sociedade algum tipo de medo, né? E de pânico. Então, é uma construção social, né? O crime, o criminoso, a ausência das mulheres nesses espaços, esses apagamentos históricos, tudo isso é uma construção social na qual todos nós temos responsabilidade de reparar, né, de mudar, mas, em especial, as pessoas que, historicamente, se beneficiam com esses privilégios têm uma responsabilidade ainda maior de contribuir para o fim dessas desigualdades. Neco, eu não consigo mais te. Ah, liberei.
É. É porque eu que estou fechando aqui, porque tá no Insta, tá dando eco. Tô ligado. Daí eu fecho o meu aqui, quando eu não estou falando. Como é que a gente vai fazer o Fino da Massa 3, hein? Tem que ter toda a história tua e da Fran, do Lula, da mudança de ideia, hein? Vamos pensar nisso aí, hein, Gregório? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos encaminhando aqui. Vocês querem fazer uma fala final para a galera que está ouvindo aí, que passou por aqui? Olha para a Priscila dizendo que entrou só para ser sorteada. Deixa de ser bandida, Priscila, que a gente te conhece, rapaz. Olha o que ela disse, a gente está concorrendo com a musa. Que musa? A musa do Calypso? Boa, É porque Greg tá. na live da Musa antes de entrar aqui, tá difícil. Ou a minha rua inteira aqui na Brasília Teimosa tá assistindo a Musa. Quem a Musa É porque Greg tá sem vídeo. Se tivesse o vídeo de Greg, a gente derrubava a musa hoje. Ia dar uma real pra Greg. Querida, eu duvido quem derrube a Musa, viu? Sinto muito. Vocês querem aí fazer a fala final pra gente ir se caminhando, gente? Sim, eu acho que tem que trabalhar. Tem que trabalhar para. Eu sou um ativista dos mais preguiçosos que eu conheço. Nem toda reunião eu aguento. Esse negócio de pedir a palavra para falar fode a minha linha de raciocínio. Não me sinto bem. Vai um azar, uma cebosa, feita a galera mais capitalista, que quer fazer festa, me cansa. Ter paciência, não tenho um filho para ficar adulando essa rapaziada, pessoal que bebe na reunião. Acho tudo muito chato. Eu acho que eu posso fazer o meu daqui de casa e se Greg topar, a gente faz um livro lindo, linda entrevista, vai ser uma contribuição porreta. Isso, isso. A gente tá muito acostumado a fazer coisa online, assim, né? Nem percebeu direito quarentena. A minha namorada fica falando, a gente tem quarentena, o mundo todo tá apavorado. Eu tô aqui, acordo vendo o computador igual. Não tenho sentido muita diferença. Mas o desafio é esse, né? O desafio é inserir as pessoas que não estão nesse contexto que a gente está, né? Que a gente não está podendo ficar em casa, né? Então, aproveitar aí esse momento para pensar, repensar esses formatos e saber mesmo que a diabo da democracia, ela é pesada, né? A democracia é uma coisa ruim, é uma coisa difícil, minha gente. Dá trabalho, dá trabalho, dá Não trabalho é sim. fácil, não, dá muito trabalho, muito. Oxe, é muito mais fácil você ser ditadora, você dizer as coisas e as coisas acontecerem. Né? Mas vamos continuar aí nesse esforço de sermos democráticas e de termos a participação de todo mundo. E esse filme da massa nós vamos invadir aí, tomar e fazer os negócios acontecer, todo mundo junto, como foi feito da primeira vez. Exato, exato. Tá, gente? Eu tenho que mandar um beijo para minha tia Fátima, que está me assistindo lá em Caruaru. Titia, tá pegando o Instagram lá, ó. Fátima de Greg, menino. Valeu, Marcos Paulo, por botar a titia aí na parada. Tem várias mensagens aqui pedindo salve, né? Um salve aqui para a galera que perdeu. Aqui a galera de Dali Macaxeira, aí presente aqui na reunião. Olha aí, muito chique, muito chique. Assim que acabar aqui, a gente vai botar os nomes no papelzinho e vai fazer o sorteio. E aí eu vou também falar um pouquinho sobre os outros livros que a gente tem, que fazem alusão aí à construção desses 10 anos da marcha, mas da construção dessa política de drogas no país. Tá? Um cheiro para vocês, meninos. Valeu, valeu, obrigado. Tchau, boa noite aí, a gente se vê. Tchau, boa noite. Cheiro. Vamos lá. Vou te cortar, né, Neco? Vou te cortar, Vizineco. Vamos embora. Já já a gente volta aqui para poder fazer. Beijo.
Gente, eu vou mostrar para vocês alguns livros, mas eu vou entrar pelo perfil mesmo do Facebook, tá? Da Marcha, para poder ficar gravado lá. Então a gente se vê lá, tá? Beijos.